Momento, o ato político. Informamos que formaremos 2 mesas, uma na sequência à outra. E teremos 3 minutos para cada manifestação em púlpito. E assim contamos com a restrita observância. Para compor a primeira mesa, chamamos Simone Goulart, presidente do Sintratur Pelotas. Pode ser na ordem que... Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e FIT Metal. Cícero Altreiter, presidente da Câmara de Vereadores de Gramado. Luia Barbakov, vice-prefeito de Gramado. Sérgio Miranda, representando os trabalhadores rurais da FETAG e da Direção Nacional da CTB. E Rodrigo Calais, presidente do sindicato de Gramado. Convidamos a Simone, então, para se dirigir ao púlpito. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria gigante estar aqui hoje. Depois de 12 horas de viagem, né, brinquei com os guris, falaram muito para mim, vai ser arriscado ir lá. Arriscado mesmo, gente, é ser sindicalista, e arriscado mesmo é o que essa direção aqui do Sintrag fez para reerguer o nosso sindicato lá em Pelotas. Isso sim é arriscado, estrada para nós não é arriscado. Com carinho enorme que a gente agradece, eu vim agradecer porque Pelotas tem mais de 6.000 trabalhadores na nossa categoria, são mais de 1.100 estabelecimentos de bares e restaurantes, e através da CTB, junto com Paulo Pacheco, Rodrigo, Moacir, Silvano, que foram árduos lá em nos reerguer no sindicato. Hoje nós estamos com a nossa sede montada, organizada, e tudo isso a gente deve ao Rodrigo, né? Tudo isso a gente deve à presidência, a gente deve ao sindicato, à CTB. Então, o nosso agradecimento aqui, eu tinha que vir. Eu disse para o pessoal, é arriscado, mas eu tenho que ir, eu tenho que agradecer. Porque eu sei da alegria que hoje Rodrigo e a direção estão passando, porque cada conquista nossa lá em Pelotas também a gente recebe com alegria. Então, imagina levantar uma sede e receber os trabalhadores. Porque a gente sabe que cada trabalhador que vai pisar aqui, ele vai ser bem recebido, ele vai ter os direitos garantidos, ele vai ter seus benefícios que não são dados pelo governo. Então, a gente consegue, com alegria e com satisfação, eu queria agradecer. Eu sei que Rodrigo, ele carrega... Eu vou falar em especial ao Rodrigo hoje, porque Rodrigo é uma pessoa que não me abandonou em momento algum, não abandonou a nossa direção em momento algum.
E, Rodrigo, eu me lembrei quando tu disse assim, tu vai fazer parte da mesa, e tu sabe que eu sou muito emocionada, né? Mas eu me lembrei de uma situação do Rodrigo que eu queria que todos soubessem. Pena que a tua menina e tua esposa não estão aqui, mas estão chegando. Pena que elas não estão aqui, mas a gente foi a um congresso na Bahia, em que Rodrigo é uma pessoa muito centrada, ele é muito profissional mesmo. Mas a alegria dele, a tristeza dele, apesar, ele estava com dor no ouvido, né, Rodrigo, lembra dessa situação? Mas ele estava com uma preocupação gigante de chegar a tempo para cantar os parabéns para a filha dele. Queria muito que ela ouvisse isso, né? E a nossa alegria, representando as mulheres, ainda somos poucas, olhando daqui a gente vê que nós somos poucas ainda, né, Jeremi? E que a gente continua árdua, assim, o teu respeito com as mulheres é de uma relevância que faz com que eu consiga... hoje, a nossa direção lá do sindicato é 100% mulheres, e nós trabalhamos só em mulheres lá no sindicato. Todas as profissionais são mulheres. Então, nosso agradecimento, sejam muito felizes aqui, eu tenho certeza que vão ser. Um agradecimento também especial à Michele, a secretária lá da recepção, que nos recebeu hoje com carinho na entrada. Tenho certeza, Michele, que tu aqui, eu fui secretária durante anos, e a secretária ela é de uma relevância ímpar, né? Porque nós é que somos os primeiros a receber as pessoas na casa. Então, meu carinho especial, sejam muito felizes, belas conquistas aqui dentro. Cícero. Uma boa tarde a todos. Cumprimento Rodrigo Calais, em nome do Rodrigo, todos os ex-presidentes e todas as entidades sindicalistas aqui presentes hoje. Momento de extrema alegria, né? Poder inaugurar uma sede, uma conquista. A gente passava aqui e via toda a determinação do início desse sonho até isso concretizado. Nesse momento tão difícil que estamos passando, né, de tantos desafios, é complicado falar um pouco nos desafios, no momento de tanta alegria, mas é importante, e o sindicato é muito importante nessas horas, né, para essas conciliações, enfim. A Câmara de Vereadores, e o Rodrigo sabe disso, estivemos sempre de portas abertas, nas discussões, nos debates, nas dúvidas, nas construções. Sempre quando fomos procurados, a gente abriu as portas, tentou uma conciliação, tentou buscar objetivos em comuns, né, Rodrigo? Muitas vezes nós mesmos chamamos o sindicato lá para debater, porque ninguém melhor do que vocês saber das situações, das dificuldades, e onde a Câmara Municipal pode auxiliar de alguma forma, e dessa maneira eu tenho certeza que a gente teve um diálogo sempre muito próximo com o Rodrigo, enfim, com os outros presidentes, com a entidade, enfim, né, aqui representada. Então, venho aqui dizer que, com enorme alegria, a gente vê esse sonho realizado aí, deixar a Câmara de Vereadores à disposição para continuar em todas essas lutas, enfim, nós somos um poder em que estaremos sempre lutando em conjunto, dando a nossa contribuição para que essa harmonia, né, desses desafios que agora vamos enfrentar, a gente precisa dessa união para trabalhar junto. Muito obrigado, parabéns a todos. Assis Melo. Bom, gente, primeiro, uma boa tarde a todos e todas. Né? Em nome aqui do Rodrigo, né, aqui da mesa, vereador, vice-prefeito, a primeira Simone também está na mesa. A todos os companheiros aqui e dizer, Rodrigo, né, os ex-presidentes que estão aqui, os trabalhadores, a direção do sindicato atual, dizer que uma obra, ela é o significado do esforço e da união dos trabalhadores. Sem trabalho, não se identifica as questões.
e sem luta não tem conquista. Este é o papel do sindicato: unir os trabalhadores para as suas reivindicações e para as suas conquistas. Nova sede, novas lutas, novas conquistas. Esta é as palavras que nós, do Sindicato dos Metalúrgicos e da FIT-Metal, desejamos a você e os trabalhadores e trabalhadoras, né, de restaurantes, hotéis e diversões em geral. Parabéns, felicidade e boa luta. Sérgio Miranda. Quero cumprimentar o companheiro Rodrigo, presidente do sindicato, em nome do Rodrigo também os demais ex-presidentes e os demais diretores, diretoras que estão aqui presentes. Cumprimentar as demais autoridades aqui na mesa, em nome do vice-prefeito, saudar a todos. O presidente nacional da nossa central, companheiro Adilson, o presidente estadual, companheiro Guilmar, Vocês já viram que eu tenho que falar pouco, porque os dois presidentes estão aqui, então eles que vão falar. Quero também fazer uma saudação para a minha companheira Ana Carolina, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela e que desde fevereiro deste ano também faz parte da direção da FETAG. Portanto, a FETAG está representada aqui na região com a companheira que é diretora da nossa federação. Os demais, todos aqui, todas também, a nossa saudação. Sem dúvida, companheiro Rodrigo, creio que esse momento é muito especial para vocês e especial para todos nós, sindicalistas, para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Nessa conjuntura de crise, onde o movimento sindical enfrenta inúmeras dificuldades, que eu não vou ficar citando aqui, porque eu quero respeitar os meus 3 minutos, mas poder estar nesta conjuntura, nesta situação, inaugurando uma sede bonita quanto essa, realmente é um motivo de alegria e penso que vocês devem, de fato, estar comemorando, celebrando, e nós todos e todas que aqui estamos, temos motivos para celebrar com vocês este momento importante aqui de inaugurar a sede, que, como disse o presidente, ex-presidente, primeiro presidente, lá na sua fala inicial, lá na abertura, ele citava que foi uma construção coletiva iniciada há 35 anos atrás. Não iniciada a obra da construção, mas a obra do sindicato, que agora vem se tornar nessa sede tão bonita aqui. Então, parabéns, muito sucesso, que esse espaço seja realmente o espaço de encontro da categoria e, acima de tudo, o espaço de muitas conquistas aí para todos os homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras desta importante categoria. Grande abraço, sucesso, parabéns, boa luta. Luia Barbakov, vice-prefeito de Gramado. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de saudar o Rodrigo, aproveitar e saudar o Zé, o Chuí, o Luiz e o Marcionilo, os presidentes que fizeram e estão fazendo a história do nosso sindicato nesses 35 anos, saudando aqui o presidente da Câmara, o Cícero, e também saudando o Assis Melo, como sindicalista e também sempre deputado, Com certeza muitos de vocês apoiaram ele em algumas das eleições. Então, em nome do prefeito Nestor, em nome do executivo, eu queria dizer da alegria, primeiro, de participar desse encontro e também desse momento histórico, que é a inauguração desse prédio próprio, e isso representa realmente aquilo que já foi dito, um trabalho de 35 anos, um trabalho onde muito foi construído, em termos humanos, em termos de relacionamento, em termos de decisões em prol de uma categoria, e agora aqui materializado. Então, parabéns a todos que se envolveram. E para nós, como gramadense, nós temos que lembrar que hoje Gramado é conhecida, reconhecida, como uma das cidades destaque no turismo brasileiro sul-americano,
E se deve isso, obviamente, ao setor de gastronomia, de hotelaria, ao comércio e aos serviços e parques. Mas não tenho dúvida que a hotelaria e a gastronomia são os setores que, desde o início, 50, 60 anos atrás, quando Gramado optou pelo turismo, foram os dois setores que mais se destacaram. E também não tenho dúvida que, desde a criação do sindicato, muito desse crescimento se deve a bom relacionamento trabalhador e empresário, se deve à forma inteligente, muitas vezes, de defender os interesses de uma categoria, e nós que dependemos muitas vezes, né, de situações que fogem do nosso alcance, ou seja, situações como agora climáticas, situações políticas, situações econômicas, é muito importante esse entendimento. Então, eu queria aqui, além de cumprimentar pela inauguração da sede, deixar aqui o agradecimento a todos que passaram e estão à frente do sindicato pela forma sempre elegante e sempre forte na defesa dos trabalhadores, mas, acima de tudo, dos interesses da economia do nosso município. Muito obrigado a vocês e, com certeza, vocês vão ter muitas e muitas vitórias aqui pela frente, exatamente porque, além de tudo que foi feito, agora também tem um espaço, como foi dito há pouco, para reuniões, para encontro e também para fortalecer cada vez mais a luta de vocês. Muito obrigado. Então, desface a primeira mesa. Enquanto isso, queremos destacar as ilustres presenças das seguintes entidades sindicais. Senhor Nilvo Ribaldi Filho, presidente do Sindicomerciários de Caxias do Sul e demais integrantes dessa diretoria. Clério Sander, presidente do Sindicomerciários de Canela, Gramado e demais integrantes dessa diretoria. Mauro Adriano de Freitas, presidente dos Sindicatos de Empregados do Turismo e Hospitalidade de Canela e Gramado. Kelly Bosch, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Gramado. Claudete Pacheco, presidente do Sindicato dos Empregados em Refeições Coletivas de Caxias e Região. Lucas Orsi Rodrigues, presidente do Sindicomerciários de Vacaria. Rejane Carara Cabral, presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis e Restaurantes Santa Maria. Adair José da Silva, presidente do Sindicomerciários de Taquara. Luiz Castilhos dos Reis, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil e Imobiliário de Gramado. Francisco Pedroso Laurindo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canela e demais membros da diretoria. Edenir Barreto, presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis e Restaurantes de Canela e Região, demais membros da diretoria. Paulo Dádia, presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis e Restaurantes de Passo Fundo e demais integrantes da diretoria. Augusto Borba, presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis e Restaurantes de Erechim. Ana Carolina Benetti, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela e direção da FETAG. Agradecemos aos participantes da primeira mesa. O senhor Rodrigo Calais permanece. Então, vamos compor a próxima. Eremi Melo. Secretária Nacional de Formação da CTB Nacional e Secretária-Geral da União Internacional Sindical Metal e Mineração. Jair Ubirajara da Silva, presidente da Federação dos Empregados em Hotéis e Restaurantes do Rio Grande do Sul.
Guiomar Vidor, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Adilson Araújo, presidente da CTB Nacional. Continuamos a observar os 3 minutos e agradecemos. Convidamos a Eremi. Bem, boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite para a gente poder estar aqui nessa inauguração dessa importante sede social aqui dos trabalhadores e trabalhadoras em hotelaria, aqui de Gramado. Para nós, mulheres, é sempre um grande desafio a gente estar presente nas instituições e à frente das entidades. Então, aqui, claro, né, Rodrigo, não vou deixar de falar que a nossa conjuntura, no momento, acho que nos mobiliza bastante a respeito desse PL aí, que vai sair de cena, mas nós precisamos nos unir. Então, aqui, por ser uma categoria aqui de Gramado, onde, com certeza, muitas mulheres, muitas mães trabalham nesse setor, e a gente sabe da violência que a gente sofre. Então, claro, inaugurar uma sede, com certeza, vai ter muitos desafios e muitos debates a respeito disso, da questão de gênero, que a gente precisa avançar. E, claro, que dentro disso também não vou deixar de falar aqui a respeito da nossa luta do trabalho igual para salário de igual valor. E, com certeza, nessa categoria aqui, a gente vai precisar fazer muita luta sobre isso, nós todos aqui, os trabalhadores e as trabalhadoras da CTB, e de todas as categorias. Então, cumprimentar vocês aqui, todos vocês nessa luta, porque a gente costuma dizer, se há 35 anos atrás alguém pensou em fundar um sindicato e chegar hoje, ter a construção da sua sede própria, é um grande avanço. Isso é a demonstração que, no passado, os ex-presidentes que tiveram à frente pensaram nisso, mas talvez as condições daquele tempo não foram possíveis. Mas hoje é um novo tempo, apesar das dificuldades, é um novo tempo para essa categoria. Então, boa luta para vocês e que essa sede, com certeza, será uma sede de receber e fazer muita luta aqui e também, com certeza, terá muitas conquistas no futuro. Obrigada, parabéns a vocês. Jair. Muito boa tarde a todas e a todas. Para mim é uma grande satisfação poder estar hoje nessa tarde, mas uma tarde bem típica, né, nossa, aqui da nossa região, nesse momento tão importante. Então, Rodrigo, antes da minha fala, que eu prometo não ser mais que 3 minutos, tá? Eu quero trazer aqui a parabenização do nosso presidente da nossa confederação, o Wilson Pereira, que não pôde se fazer presente em virtude de outros compromissos já agendados. Então, ele pediu que eu viesse também representando a Confederação Nacional, no qual hoje eu sou o diretor, juntamente com o Rodrigo. Eu vou ser rápido e objetivo, tá? Então, eu quero, Rodrigo, agradecer a todos os representantes sindicais, na pessoa do Rodrigo Calais, companheiros de tantas jornadas, de tantas lutas e de tantas vitórias, né?
Para nós hoje é uma honra estar presente neste momento tão importante que é os 35 anos do contrato, do Sintrag. O tempo, a gente sabe que é apenas um tempo, né? O que fizemos deles demarca a época em que a gente vive. Então, eu tenho certeza, como falou aqui os que me antecederam, 35 anos é um tempo pequeno, né? Comparado com tudo que foi vivido, realizado e sonhado pelo Sintrag. Assistimos a síntese aqui no vídeo, né? Dessa trajetória de conhecimento, que a gente pode dizer que a gente se emociona quando a gente veja lideranças como o Rodrigo Calais, que hoje também me acompanha na nossa federação, onde é o vice-presidente da federação, o menino que a gente conheceu há quase uma década, vamos dizer assim, né? Todo quietinho, tranquilo, e hoje tendo aí, como disse o Zé, usando essa árvore com grande sabedoria, né? Então, para nós, com certeza, é um orgulho. A gente sabe que Gramado hoje é uma cidade muito importante no polo turístico, né? Uma das mais importantes do nosso país, e assim como o Sintrag, Gramado foi se fortalecendo das lutas, né? A gente evoluiu muito, não tenha dúvida disso. Hoje nós temos, assim, na direção do Sintrag, excelentes nomes, pessoas que a gente tem orgulho de dizer, né, das conquistas, mas a marca desses 35 anos, é preciso que se diga que ainda muito mais tem a se conquistar, né? Nós hoje ainda temos, dentro da nossa categoria, muitas funções que não são reconhecidas. A gente veja uma das funções que é a mais importante, que é hoje o garçom. Muitos dentro da nossa categoria sequer eles são registrados. Então, a gente tem uma luta muito grande ainda, com a própria questão do Ministério do Trabalho, nas fiscalizações, onde a gente vê pessoas, né, e esses trabalhadores que não são reconhecidos. Então, para nós, é uma satisfação quando a gente diz que pertencemos a uma categoria, e essa categoria, com toda certeza, no seu tempo, ela fez história. A gente não pode deixar de exaltar aqui a participação do Rodrigo nas lutas sociais e também nas lutas econômicas da entidade. Se a gente for olhar para trás, a gente vê quanto foi importante essa participação. A Simone nos disse aqui hoje que o Rodrigo ajudou realmente a reinaugurar o sindicato dela, um sindicato que estava caindo as traças, né, Simone? E hoje a gente veja a importância que é essa entidade, uma das mais importantes do nosso estado, juntamente com os outros municípios. Então, para nós sempre é uma satisfação e um orgulho muito grande. Junto também com a CTB, lá no ano de 2007, a gente fundou essa central por entender que os trabalhadores precisavam estar muito bem mais amparados. Então, a gente tem uma grande satisfação também de pertencer hoje, com muito orgulho, à nossa central. Mas a gente tem muito ainda que reivindicar, né? A reforma trabalhista trouxe para nós uma grande dilaceração dos direitos trabalhistas, né? Onde a gente viu aí que realmente os trabalhadores foram penalizados, estão sendo penalizados ainda mais agora nessa questão aqui do Rio Grande do Sul. Fomos responsáveis pela eleição do primeiro presidente operário do país. Isso para nós é importantíssimo. Importante a gente ter retomado novamente, né, a presidência. Só que a gente não pode esquecer, né, que nós temos hoje o presidente que está lá comandando, mas acima dele, vamos dizer assim, que é o cargo máximo, tem todos a Câmara de Deputados e o Senado. Esses aí ainda estão cada vez mais ferrando os nossos direitos. Então, pessoal, eu tenho certeza que o Sintrag vai continuar na linha de frente, defendendo os trabalhadores, toda a categoria, e principalmente lutando por essas questões. Porque os desafios, a luta, elas são constantes. E tenho certeza que com tudo isso que a gente viveu nesses 35 anos, os desafios foram grandes. Mas que o futuro, ele se constrói a cada dia. A cada passo dado à frente, descortina também novas possibilidades de um avanço mais fraterno, mais igualitário. Com a coerência e exemplos de lideranças como o Rodrigo, como o Marcionil, como o Chuí, como o Zé, entre tantos outros, né, para a nossa categoria, que hoje a nossa categoria ela está sofrendo, assim como a categoria de serviços, em função
do que está ocorrendo no nosso Estado. Mas, com tudo isso, Rodrigo, eu parabenizo mais uma vez o Sintrag e tenho certeza que, se muito valeu o que já foi feito, muito mais valerá o que vai vir pela frente. Muito obrigado a todos. Guiomar Vidor. Primeiramente, queria cumprimentar a mesa, a presidente Adilson, presidente Jair, presidente Rodrigo, a minha querida companheira, secretária-geral da CTB do Rio Grande do Sul, dirigente do Sindicato Metalúrgico de Caxias, dirigente nacional da nossa central, a EREMI, na qual eu cumprimento todas as mulheres, a EREMI é um símbolo da luta das mulheres, da resistência, da garra, né? E homens e mulheres, lado a lado, né, EREMI, que vão construir uma sociedade mais justa e igualitária. Eu queria, Rodrigo, de fato, em poucas palavras, dizer que para nós da CTB é uma grata satisfação ter esse sindicato filiado à nossa central. Um sindicato que, desde o princípio, nós acompanhamos, tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês e de todos os outros presidentes que estavam aqui representados, a partir do nosso, carinhosamente, Zé da Kombi, né? O Zé, que foi o primeiro presidente aqui do sindicato, e que exatamente isso, Zé, eu acho que o que foi plantado aqui cresceu, né? Deu folhas, frutos, flores e frutos, né? E hoje está frutificando por aí. Eu acho que o sindicato é um exemplo a ser seguido por todos nós, sindicalistas. Eu acho, viu, Rodrigo, que esse é um exemplo que a gente nunca adotou nem o otimismo exacerbado, nem o pessimismo atrasado, né? Mas sempre avaliou e sempre nos direcionamos pelo realismo, né, esperançoso. Eu acho que é isso que fez que nós pudéssemos construir um sindicato forte e do jeito que vocês estão construindo aqui. Um trabalho dinâmico numa categoria que é difícil de ser trabalhada, numa região que é difícil por conta das relações sociais que todos nós sabemos com quem essa categoria convive, né, companheiros e companheiras, que não é uma situação fácil, né? E eu acho que o sindicato conseguiu fazer esse trabalho de enraizamento, de representatividade e hoje consolidar nesse grande trabalho que é essa sede própria, né? Uma sede que vai trazer cada vez mais a categoria para dentro do sindicato, fazendo com que a categoria se sinta parte integrante, né? Dessa casa nova, acolhedora, e é uma casa que, além de dar uma satisfação pessoal, um divertimento para as pessoas, ela é um símbolo da luta e da defesa dos direitos da categoria, e isso que nós consideramos mais importante nesse momento. E eu queria ressaltar, pessoal, isso é importante no momento em que nós vivemos o maior retrocesso do ponto de vista das conquistas históricas da classe trabalhadora, enfrentamos as maiores dificuldades do movimento sindical. O Sintrag, ele consegue entregar isso para a categoria. Então, uma demonstração, sim, de que aqui está sendo feito esse trabalho sério, esse trabalho comprometido. E temos muitas outras lutas pela frente. E eu queria dizer que a CTB está junto. Eu vou deixar a fala mais política ao nosso presidente Mor, né, presidente nacional da CTB, Adilson Araújo. Eu vou conceder, então, o Jair falou 15, eu vou falar só 3, daí fica meus outros 12 para o presidente Adilson falar. Então, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente em nome de todos os sindicatos da CTB, dizer que a gente tem orgulho do trabalho que vocês estão fazendo aqui para a categoria e o exemplo que estão dando para o sindicalismo, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Parabéns! Adilson Araújo. Olá, olá. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes.
dizer para vocês que eu estava um tanto preocupado, meu querido presidente Rodrigo Calais, porque anunciaram que a gente deveria falar apenas 3 minutos. Mas assim, foram 4 horas de voo, 1h30 sobrevoando Caxias, 9 horas de Florianópolis, até porque Caxias não conseguiu receber a aeronave, 9 horas de ônibus até Caxias. E mais 3 horas para chegar aqui em Gramado. Então, assim, eu diria a vocês que pediria que vocês pudessem considerar. Mas, assim, em primeiro lugar, agradecer a presença da minha companheira. São raras vezes que ela acompanha essa agenda louca sindical. Ela hoje, inclusive, estava chamando a atenção porque ela fez esse teste de força comigo e ela pôde perceber o quanto a vida sindical é exigente e, eu diria, uma verdadeira maratona. Quando chegou em Floripa, ela disse, vamos embora para São Paulo. Mas, assim, saudar o nosso presidente Zé da Kombi, carinhosamente, dizer que essa conquista, eu não tenho dúvidas, é fruto da experiência de todos os presidentes que aqui passaram, com a renovação do Rodrigo Calais, que é o semear de tudo isso que a gente construiu em 35 anos. Parabéns, presidente Zé da Kombi. Em seu nome, parabenizo também todos os presidentes. Dizer da satisfação, meu presidente Guiomar, eu, a bem da verdade, ando um tanto emocionado e confesso que não tenho assistido mais as reportagens, porque carrega um sentimento de tristeza entre nós, diante de tudo que a gente vem assistindo. É verdade que o ambiente político pré-coronavírus já não era um ambiente satisfatório, mas o agravante da pandemia e as tragédias climáticas, sobretudo a que afetou o Rio Grande, ela tem nos cobrado muita solidariedade. E acho que esse exercício é que nos enriquece, é que nos une e é aquilo que nos fortalece. Caminhando para aqui, perguntavam, onde é que a gente pode tomar um cafezinho, comprar um chocolate? A moça respondeu, no Posto Ipiranga. Mas eu disse, onde é que a gente encontra uma casa que a gente pode reunir a classe trabalhadora, conspirar a favor da boa causa, discutir a melhoria da condição de vida no trabalho e do trabalhador? Ah, moço, não tenho dúvidas. Fica logo ali adiante, é o Sintrag. Parabéns, Sintrag, por essa conquista. Eu acho que um espaço como esse, ele serve a essa causa nobre. Um dos maiores filósofos contemporâneos da nossa época, ao ser perguntado qual o papel dos sindicatos, ele não teve dúvidas em responder que grande parte das conquistas civilizatórias se deve à participação efetiva do movimento sindical. O Papa Francisco realçou, quando perguntado, que o papel dos sindicatos nada mais é do que essencial. E o presidente dos Estados Unidos, e nós sabemos como é que funciona o movimento sindical nos Estados Unidos, não foi passear na porta da fábrica em Detroit. Ele foi lá porque ele percebeu que o algoritmo indica que estar junto com o trabalhador e melhorar a condição de vida da classe trabalhadora rende bons royalties. O exercício dessa atividade remete também a uma dada construção. Há aqueles que apregoam que o Estado tem que ser mínimo. O Estado deve se meter pouco ou quase nada no rumo das cidades, estados e municípios. Mas está dado que essa é uma tese já envelhecida,
porque Estado forte é Estado grande. Ele precisa atuar. E nós precisamos conceber que o Rio Grande do Sul só vai se levantar se o Estado intervir. Se a gente tiver a capacidade, inclusive, de fazer a grande política. Porque às vezes a gente escuta, como eu escutei há poucos dias, numa reunião que nós tivemos com os empresários da Confederação Nacional da Indústria. Nós defendemos a autonomia do Banco Central, mas nós defendemos a redução da taxa de juros. Há uma contradição profunda. Nós não podemos admitir, não é razoável, que o Brasil siga praticando taxa de juros maior do que os países em guerra. Eu passei vistas no pouco tempo que eu passei em Gramado, mas eu vi restaurante vendendo almoço e jantar de R$20. Eu vi hotel oferecendo diária de R$100. Como é que a gente vai levantar essa cidade? Como é que a gente vai levantar esse Estado? A gente tem que fazer uma pergunta ao Deus Mercado, porque é exatamente o Deus Mercado que não sabe, não tem a percepção do custo no supermercado. Se a gente quer fazer com que esse Brasil dê certo, a gente vai precisar se levantar, reconstruir, gerar oportunidade. E nada mais perfeito daquilo que o mundo vem fazendo. O que o mundo tem optado para enfrentar a grave recessão? Redução de juros, oferta de crédito. O dinheiro precisa chegar para as pessoas consumir, para as coisas girarem, para as coisas acontecer. Então eu sou enfático em dizer que nós temos uma grande batalha. Agora, é claro, por que a nossa vida ficou mais difícil? Que ela nunca foi fácil. É porque uma agenda disse que tinha que tomar um mandato constitucional de uma presidenta. A gente entende que o golpe foi um golpe do capital contra o trabalho. De lá para cá nós perdemos por demais. A Lei 13.467 de 2017, ela veio para acabar com os sindicatos. Impor o fim da ultratividade, negociado sobre o legislado, sob uma ótica de que tem que acabar tudo que você alcançou numa luta secular, é querer determinar a toque de caixa o adeus sindicato. Mas o sindicato é essa coisa importante, fundamental. Na relação capital e trabalho, nós precisamos percorrer caminhos para o diálogo consequente. O Rio Grande do Sul não vai se levantar se depender só do olhar do empresário. Até porque ele precisa da força de trabalho. Ele precisa recuperar a sua capacidade produtiva. Ele precisa desenvolver força produtiva. E somos nós que podemos contribuir para fazer com que as transformações aconteçam num espaço célere para que a gente possa retomar a atividade produtiva. Então, assim, eu finalizo, portanto, lembrando Sérgio de Miranda, Assis Melo, a representação institucional, eu fiz questão de anotar uma coisinha e queria parafrasear. Deixa eu ver se eu abro aqui o celular. O celular só está me aparecendo aqui a foto do Guiomar. Ele deve estar reclamando do tempo. Mas assim, o que vai dizer o poeta? Espera aí, meu Deus, cadê? Tem hora que a tecnologia também perra, né? Aqui veio. Espera aí, Calais, me permita conceder só isso aqui, porque foi um esforço grande. Mas eu na verdade, eu falei, eu vou pegar esse negócio aqui, porque na minha passagem sindical também, em 2013, eu fui eleito presidente da CTB. Em 2015, a gente adquiriu a sede própria da CTB da Bahia. Em 2017, adquirimos a sede da CTB Nacional. E em toda aquela ocasião, eu fiz questão de fazer uma leitura. Agora vem. Porque eu penso que essa leitura é uma leitura que casa muito. O que vai dizer Carlos Drummond de Andrade? Casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo,
com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, assim como o sindicato, tem que ser um sindicato, uma casa, não um centro cirúrgico, não um cenário de novela. Casa arrumada é aquela que tem gente que faz o dever de casa. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Eu não. Eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo. Logo, aqui tem vida. O sindicato é esse espaço. A gente aqui precisa cultivar vida. Eu sou de uma tradição sindical que a gente tem atuado muito no plano da psicologia. Tem sido muito interessante a convivência sindical, sobretudo no momento do adoecimento. Eu sou bancário há 38 anos e posso dizer para você que o sindicato é um espaço de convivência familiar. Mas assim finaliza Drummond. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho daquelas que a gente guarda bastante. Aqui não vai ter espaço de entulho, porque atrás dessa parede que se encontra aí tem um centro de memória bastante organizado. Mas casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. E eu não tenho dúvida que aqui ficou muito com a cara da gente. A CTB, então, nem se fala. E assim, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer, sobretudo nela, o seu lugar. O Sintrag é a nossa casa, o Sintrag é o nosso lugar. Forte abraço, beijo no coração, parabéns, presidente Rodrigo. Rodrigo. Boa tarde a todos e a todas. Dizer da minha satisfação de ver cada um e cada uma de vocês aqui. Quero saudar os integrantes da primeira mesa, em nome da Eremi, da Simone, saudar todas as mulheres. A Simone que fez um esforço também, assim como o Adilson, gigantesco para chegar aqui, né? Que a carona dela que vinha de Rio Grande desistiu. E ela disse para mim, Rodrigo, eu vou igual, vou pegar o ônibus às 5 horas da manhã, vou para Porto Alegre e vou chegar a tempo. Então, agradecer o esforço da Simone, o esforço do Adilson, que já relatou aqui, né, toda a aventura a maratona que ele fez. Quando ele me disse que o avião tinha ido para Florianópolis, eu pensei, será que o Adilson não vai voltar para São Paulo, porque está mais perto de São Paulo do que de Gramado. Mas, felizmente, ele está aqui nos agraciando com a presença dele. Quero agradecer também a presença de cada um e cada uma de vocês. Muitos de vocês aqui nos acompanham, tanto a minha trajetória, quanto a trajetória do Silvano, desde o início, né, quando nós entramos no movimento sindical. E aí eu não vou citar nomes aqui, cada um sabe o quanto participou e o quanto foi importante, né, nessa construção, que já são 11 anos que eu estou aqui na diretoria desse sindicato, há pouco mais de 3 como presidente, mas certamente muitas das pessoas que estão presentes aqui hoje foram e são fundamentais nesse caminho, nessa trajetória e nessa construção. Quero agradecer também a todos os integrantes, né, da nossa diretoria. O Silvano, o Moacir, o Everaldo, o Luiz, né, o Chuí,
o Luiz Henrique, o Marcionil, o José Alzemiro, né, popular Zé da Kombi, o Marcos, a Maristela, o Flávio, a Luciana, o Luiz Franciscone, a Michele, nossa secretária, nosso cartão de visita, né, como a Simone muito bem mencionou, desempenha um trabalho essencial lá na nossa entidade. Então, cada um e cada uma de vocês que compõem a nossa diretoria também são fundamentais, né, para que hoje a gente possa estar aqui, inaugurando essa sede, né, tão bonita, tão importante, que a gente está conseguindo entregar para a nossa categoria. Agradecer também ao pessoal que está trabalhando aqui hoje para poder realizar tudo isso que está acontecendo, né? O pessoal aí da comunicação, o pessoal que está fazendo as imagens, as fotos, vocês também são muito importantes aí e fundamentais para a gente. Preciso agradecer também muito a nossa categoria. Afinal de contas, nós temos cerca de 2.800 trabalhadores associados, sindicalizados ao sindicato, numa categoria de mais ou menos 7.000 trabalhadores. A gente tem hoje cerca de 2.800 sócios. E essa confiança que cada uma dessas pessoas deposita na nossa entidade também são peças fundamentais para que a gente possa estar hoje entregando para a nossa categoria esse espaço tão importante, que é justamente, como o Adilson muito bem mencionou, um espaço que a gente vai trabalhar para que ele tenha vida, né? Nós queremos que o sindicato esteja sempre de portas abertas, não só para a nossa categoria, mas para o conjunto da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, né? Para todo mundo que precisar de um espaço para discutir, para se organizar, vai encontrar aqui o Sintrag de portas abertas. Um espaço onde a gente possa oferecer para o nosso associado os cursos de formação, né, uma bandeira tão importante da CTB. Estamos aqui com a Eremi, que é a nossa secretária nacional de formação. Então, já te digo, Eremi, que o Sintrag está de portas abertas aqui para nós realizarmos aqui as atividades de formação sindical aqui no nosso estado. E também alguma atividade nacional, se quiser, estaremos de portas abertas. Então, este, pessoal, é um momento muito especial para todos nós do sindicato. Também porque essa inauguração se dá nos 35 anos da nossa entidade. E vejam o quanto avançamos e o quanto a luta daqueles e daquelas que vieram antes de nós valeu a pena. E aí agradeço especialmente aqui, né, o Zé, o Luiz Mirapalhete, o Chui, o Luiz Franciscone e o Marcionil, que me antecederam aí na trajetória desse sindicato. Vocês fazem parte, né, dessa construção. Naquele 20 de março de 1989, quando foi criado o sindicato, surgiu de uma necessidade de ser o instrumento de luta e defesa dos direitos da nossa categoria, dos trabalhadores em hotéis e restaurantes. Trabalhadores e trabalhadoras de um segmento que ganhava cada vez mais força na economia da cidade e da região, e que poucos anos depois se consolidaria como a principal fonte de riqueza local, já que Gramado tornou-se um dos principais destinos turísticos do Brasil e da América Latina. Para se ter uma ideia, só o turismo representa 86% do PIB da região, gerando cerca de 1,5 bilhões para a economia local. Somente em Gramado são cerca de 270 hotéis, com 24 mil leitos e mais de 300 restaurantes. E quem faz a roda dessa economia girar é uma mão de obra qualificada, que se dedica a atender e receber bem os visitantes. Se Gramado atingiu o patamar de referência no Brasil e no mundo, isso também se deve a esses trabalhadores e trabalhadoras, que hoje são cerca de 7.000 na nossa categoria.
Quem vê as imagens de cartão postal de Gramado não sabe que por trás disso há milhares de pessoas que lutam no dia a dia, que têm seus sonhos e suas dores. Sonham em melhorar de vida, em ter sua casa própria, que ainda é quase inalcançável nessa cidade. Sonham em ter mais tempo com a família, não precisar trabalhar tanto, por tantas horas. Sonham em ter mais espaço de lazer e convivência, ter seus direitos respeitados, ser valorizados no padrão que Gramado vende para o mundo. É por isso que o sindicato existe, é para lutar por estas pessoas. São sonhos e lutas generosas, que necessitam de um sindicato forte e presente, integrado na luta geral da classe trabalhadora, através da união de forças com a nossa CTB e os movimentos sociais brasileiros. Defendemos um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, porque também sonhamos com um país livre, mais justo, com valorização do trabalho, mais e melhores empregos, livre do ódio, do racismo, dos preconceitos, com direitos para as mulheres, a juventude, a população LGBTQIA+. O Brasil é de todos, gente. Então, nesses 35 anos do Sintrag, chegamos a uma importante conquista, a nova sede do sindicato. Aqui, há muito mais que concreto, ferro e aço. Há uma história de união, de lutas e conquistas. Aqui edificamos juntos e juntas uma casa que estará sempre de portas abertas aos trabalhadores e às trabalhadoras. É um símbolo de construção coletiva e de convivência, de resistência e luta por uma sociedade mais justa, democrática, desenvolvida, com direitos e igualdade para todos e todas. Viva o Sintrag, viva a nossa gloriosa CTB, viva a luta da classe trabalhadora. Obrigado a todos. Desface, nesse momento, o ato político. Mãos, Rodrigo, permaneça aqui na frente. Vamos chamar a Vanessa e a filhinha dele, a Valentina. Bom, estão entregando para o Rodrigo, a diretoria do sindicato está entregando um reconhecimento, a placa. Tu quer falar aí, Rodrigo, o que que diz? Era para ser surpresa. Vou tentar ler. De nada vale o sucesso se não for conquistado por seu próprio mérito. Parabéns por seu desempenho e colaboração com nossa entidade. Continue celebrando conquistas. Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Hoteleiro e Similares de Gramado. Obrigado, pessoal. Fazer uma foto, todo mundo permanece no mesmo lugar, a gente vai pegar uma bandeirinha aqui, fazer uma foto. Depois cada um recebe uma cópia e com essa foto vai ter 30% de desconto em toda a cidade. Não, assim mesmo, é de lá pra cá. Reclamar. Fica todo mundo aí. Também não larga a foto? É um dos caras que fez o marketing. Fica mais pra trás. Um pouquinho pra trás. Cadê a Valentina? Vamos. Só um segundinho, gente. Só um segundinho. Deixa ele passar aí. Pega essa lista entrar aí pra fazer uma foto também. Vou gravar.
Ó, já vamos pegar do Brasil, tá vendo? Porque essa é nossa, a bandeira do Brasil é nossa. Deixa eu ver bonito. Vamos lá. Positivo, vai faltar pilha agora. Não é pilha, cara. Estou enrolando para ele chegar. Fala positivo. Que é o operante. Pode que pegou, é que eu estou vendo um positivo. Essa lente. Bruno, faz horizontal aí, por favor. Tem mais, Jair. Jair quer fazer uma homenagem. Oi? A Claudete. O Helder? Claudete, o Helder e Regiane. Vocês querem falar alguma coisa? Era bom. Aqui, o Rodrigo, microfone. Alô, alô. Consigo ler. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade tem a honra de parabenizar o Sintrag, Sindicato dos Trabalhadores em Hotelaria e Gastronomia de Gramado, pelos 35 anos de atuação pujante em favor da classe trabalhadora. Nessa comemoração, ressaltamos também a entrega da sede própria da entidade, valorizando ainda mais a representação sindical da sua diretoria. Parabéns ao presidente Rodrigo de Oliveira Calais pela sua competência e desvelo na condução do Sintrag, honrando a função e defendendo o trabalhador. Wilson Pereira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Sintratur, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Turismo e Hospitalidade de Caxias do Sul, tem a honra de homenagear o Sintrag pela passagem dos seus 35 anos de fundação, reconhecendo o valor dessa importante entidade de classe e dos seus dirigentes na luta pelos direitos trabalhistas e sociais, na busca constante por melhorias pelo desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e das trabalhadoras da sua cidade e região. Jair Birajara da Silva. Sindiref, Sindicato dos Empregados em Empresas de Refeições Coletivas, Cozinhas, Indústrias e Restaurantes Industriais de Caxias do Sul. Presta homenagem ao Sintrag pelos seus 35 anos de história ao lado da classe trabalhadora, defendendo melhores condições de trabalho, com salários mais dignos, promovendo a manutenção e garantia dos seus direitos. Parabenizamos também pela conquista da nova sede social, idealizada para melhorar e atender os trabalhadores. Vida longa ao Sintrag e os seus dirigentes. Claudete da Silva Pacheco. Aprendi a te conhecer e conhecer teu trabalho. Para nós é muito importante estar aqui e conhecer teu mérito.
Regiane também fez uma maratona para chegar aqui, né, Regiane? Às 2 horas da madrugada de ontem, em Santa Maria. Empregados no comércio hoteleiro similares do Rio Grande do Sul, tenho a honra de parabenizar seu vice-presidente, Rodrigo Calais, atual presidente do Sintrag, por essa importante conquista. Reconhecemos a sua trajetória à frente dessa importante entidade sindical, sua dedicação e seu empenho na defesa dos direitos da categoria. Foi primordial para todos os avanços da classe trabalhadora, contribuindo com o desenvolvimento da cidade e região. Parabenizamos pela conquista da nova sede social. Viva os 35 anos de luta, conquista e valorização do trabalho. Presidente Jair, entregue pela nossa secretária. Bem, convidamos a todos para um coquetel ao som do grupo Unamérica, lá no Salão de Festas. E, ao final, entregaremos para todos uma lembrança com produtos da indústria e da agricultura familiar de Gramado. Não esqueçam de levar os seus.